nesse último bloco do programa, recebo aqui o Thiago Teixeira e o Silviano Viana. Thiago, prazer em Tudo bom, coach, né? Coach, isso. também o Silviano. Prazer em conhecê-los e tê-los aqui no programa. Prazer. Bom, você tem um lançamento de um livro aí sobre coaching esportivo. A propósito, nós tivemos um assunto com o Moacir agora no bloco anterior sobre Copa do Mundo, preparação e tal, e agora coaching esportivo. Isso, Silvio. Então, acho que bem propício, né, eu falar sobre futebol aí, claro, agora, no momento de Copa do Mundo. A gente veio aqui falar sobre dois colegas coaches aí, cariocas, né, a gente tem o Lulinha Tavares e o Gustavo Dávila. Eles escreveram um livro chamado Coaching Esportivo, né, com foco em futebol. Esse lançamento do livro no Rio de Janeiro está acontecendo dia 19, na semana que vem. E em Porto Alegre eles estarão no dia 2 de junho, a partir das 19 horas, na Livraria Cultura. 2 de junho, então. 2 de junho na Livraria Cultura, né? Tanto o Lulinha quanto o Gustavo são parceiros nossos, né, especialmente da Sociedade Gaúcha de Coaching, né? E nós temos feito alguns trabalhos em paralelo, assim. É muito interessante o case que eles nos trazem no livro, falando a respeito de alguns jogadores, quais foram coaches, tanto do Gustavo quanto do Lulinha, e também de equipes, né, que trazem realmente grandes ensinamentos aí, não só para o meio esportivo, mas também para o indivíduo, como o coach, como o coaching, né, o processo de coaching pode ajudar a indivíduos, organizações. Pode agregar na carreira. Agregar a carreira, também, melhorar desempenho, não é? Então, trazendo o anúncio dessa sessão de autógrafos, a gente veio falar especialmente da própria questão do coaching e como é que está hoje o coaching moderno, quem é a principal referência hoje do coaching moderno, né? O pai do coaching moderno chama-se Timothy Galloway, que nos anos 70, através do treinamento do tênis, né? Ou seja, ele é um tenista, né? Hoje já com mais de 80 anos, mas que na ocasião ele treinava tênis, e através da observação dos seus alunos e do desempenho desses alunos, ele começou a testar algumas técnicas onde ele pôde identificar que os diferentes potenciais que cada indivíduo tinha para chegar no mesmo objetivo, os esforços, a forma como chegar, eles eram diferentes. E para isso foi vindo a questão da própria técnica do coaching, né? Foi sendo explorada e aprimorada. Muito interessante. Aliás, eu quero agora falar com o Silviano, porque ele vai nos falar aqui sobre, por exemplo, eu gremista, né? A gente está frustrado porque o Grêmio perdeu nos pênaltis para aquele time que agora eliminou até o Cruzeiro. Não era tão ruim assim, né? O São Lourenço da Argentina. Mas, Silviano, existe um estudo sobre a questão da cobrança de pênalti, é isso? Sucesso ou não sucesso? Exatamente. Até no domingo passado, teve uma reportagem exibindo se existe uma vantagem em você iniciar cobrando os pênaltis ou não, né? Mas o fator da cobrança de pênalti pelo atleta, ele influencia, sim, muito mais pelo fator psicológico do que muitas vezes a qualidade. Se a gente pegar, por exemplo, as cobranças iniciais, ela tem um aproveitamento quase de 80% a 90%. Quando a gente pega as cobranças do meio para o final, lá na quarta, quinta cobrança, que é as que normalmente determinam, né, o resultado, decidem, elas caem mais da metade, fica em torno de 40%, tem em alguns casos menos ainda. Por que isso acontece? Não porque o atleta ele não está preparado fisicamente, não porque o atleta não está no melhor momento, né? Porque se a gente, hoje, nos clubes de futebol, normalmente quem é que decide? Os melhores batedores do clube, né? O craque é o que vai decidir, que vai bater a última cobrança. E esses caras são os que mais erram. Determinado a pressão da torcida, né? A necessidade de ter que, ou a responsabilidade de ter que acertar a cobrança. 100% ali, né? 100%. É uma cobrança só. E a pressão toda externa. Então, muitas vezes ele esquece o movimento que ele tem que fazer, né? Como que ele se comporta para correr até a bola, se ele está de acordo com o que ele treinou, ele olhou o goleiro, não olhou. Então, o foco dele está simplesmente fazer o gol e não em executar exatamente como ele está acostumado. Esse trabalho, ele, por exemplo, determinou. Tem um jogador que chega assim, dá uma paulada, né? Dá uma paulada e o outro é técnico. Quem é que tem mais sucesso? Que dá uma paulada, uma porrada na bola ou que mais técnico? É aquele que consegue fazer o que treina, né? Se ele conseguir executar no jogo o que ele treina, o índice de acerto dele é muito maior. Por quê? Porque no treino ele está sem responsabilidade. Na gíria do futebol ele está solto, né? Ele está leve, né? Quando chega no momento de pressão, ele esquece tudo aquilo que ele treina. O foco dele é as 40 mil pessoas que tem no estádio, as pessoas que dependem dele, né? O foco é simplesmente o gol. E ele acaba esquecendo exatamente se ele olha ou não para o goleiro, a velocidade que ele corre até a bola. Tudo isso apaga, né? Então, aí acontecem os erros. Uma cobrança, recentemente o Pato
bateu foi dar uma cavadinha, né? A bola quase que não chega no gol. Daí eu treinei assim. Bom, ele treinou assim, mas na execução dele, alguma coisa não estava no foco como ele realmente executou, como realmente ele treinou. Nós, os gremistas aqui do programa, vamos fazer uma vaquinha aí e botar o pessoal, principalmente o Barcos do Grêmio, para fazer esse curso aí, né? A gente ele consegue acertar, né? A gente estamos à disposição, Deve ser né, importante Thiago? para o jogador e para os clubes até, né, para terem esse tipo de Sem trabalho, dúvida. né? Com certeza. A gente teve recentemente o case do Ituano, né, campeão paulista de futebol, onde a gente viu uma equipe desacreditada, com poucos atletas ou poucos talentos individuais, mas que com relação ao time, com relação ao grupo, tiveram um resultado espetacular. Né? E certamente o líder, não só o técnico, né, mas as lideranças que estavam envolvidas ali, usaram muito do coaching, né, para aproveitar esses talentos individuais e fazer produzir e dar resultado. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais vezes. Obrigado, senhor. Vamos aproveitar esse período de Copa do Mundo para falar a respeito disso aí, tá bom? Perfeito, estamos à Bom, disposição. uma vinhetinha rápida aí. Vamos ao comentário final aqui no programa com o Ciderei Fontoura Gomes.